Boa noite. Declaro aberta a sessão de posse do acadêmico eleito José Roberto de Castro Neves. Convido as acadêmicas Rosisca Dácio de Oliveira, Fernanda Montenegro e o acadêmico Geraldo Carneiro para conduzirem o acadêmico José Roberto de Castro Neves ao Salão Nobre. Passo a palavra ao acadêmico Joaquim Falcão. Senhoras e senhores, acadêmicos, acadêmicas, todos amigos. Antes de começar, eu peço a salva de palmas para os dois novos acadêmicos, Ana Maria e Paulo Brito. Shakespeare preocupava-se com a abertura das peças para magnetizar a plateia desde o início. Há aberturas incríveis, concisas, simples, ambientavam e cativavam o espectador, magnetizando, como se vê em Romeu e Julieta, Hamlet e Rei Lear. Eis uma boa técnica de peticionar e explicar logo no início e de forma resumida o tema que se vai pedir. Não fui eu que disse isso, foi o Zé Roberto. Essa observação pertinente sobre Shakespeare, no seu livro Medida por Medida. Explicar o início, o que vai acontecer. Não tudo, mas uma grande parte. O protocolo da Academia Brasileira de Letras determina que o discurso de recepção do novo acadêmico comece com a nominata das autoridades aqui presentes e os agradecimentos formais de praxe. Nominata, nós sabemos, é uma relação que contém um nome completo,
o cargo ocupado e a instituição representada pelas autoridades. Não vou fazer esta nominata. Não vou seguir este protocolo. Discordo dele. Manuel de Barros, poeta mor do Pantanal, já dizia repetir, 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 até ficar diferente. Chega de repetições. Já estamos prontos para nominatas diferentes. Sou do lado dos perguntativos. Não sou responditivo. Por isso eu me perguntei, por que essa obrigação dessa nominata? É monopólio? Por que é unívoca? Descartes dizia, penso, logo existo. Roberto Lente, neurocientista maior nosso, dizia, existo, logo penso. Eu prefiro dizer, duvido, logo pergunto. Por que a nominata das autoridades e dos poderes? Como Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada em tudo. Existe prazer maior para os advogados, e aqui nós temos uma multidão de advogados, do que convencer a audiência, o júri, o magistrado, logo no início, antes mesmo de começar a pleitear? Eliana Calmon, respeitável ministro que honrou o STJ, quando presidia uma mesa, usava da autoridade para dizer aqui se dispensa nominatas de autoridades. Não tenho paciência, nem tempo. Avisava logo, baianamente. Aqui se dispensam nominatas de autoridades. Marcos Azambuja, saudoso embaixador, amigo, que hoje poderia estar aqui com Liliane, ele fazia humor com as nominatas. Os anglo-saxões são minimalistas. Não raramente começam com uma pensata. Churchill foi mestre. Ronald Reagan foi mestre. Latinos somos mais extensivos. Às vezes a nominata é maior que o discurso. Não será esse o caso. A propósito, li o regimento e o estatuto. Nada me obriga a nominata de autoridade. Perguntei ao Gemini, ao Google, nada me obriga. Perguntei ao nosso saudoso Bechara, nada. Mesmo que o regimento e o estatuto permitisse, eu pediria a qualquer um dos advogados aqui presentes, são milhares, para me defender. José Roberto, você trouxe uma multidão. E quando qualquer um dos advogados me defendesse, eu estaria livre. Em nome de quê? Da liberdade de expressão. Quais os valores, então, Zé Roberto, mais adequados para a nominata de hoje? São os valores do acolhimento e da cordialidade, da solidariedade e da amizade, das famílias, da fraternidade, a nominata do afeto. Proponho, então, a nominata dos afetos em vez da nominata das autoridades.
nessa instituição como a nossa, livre e plural, de artes do imaginar, convivência e liberdade, ninguém é mais autoridade do que o outro. O momento é da emoção, da alegria, do carinho, do abraço, inclusive da presença dos ausentes. Começo, pois, minha nominata. Agradeço a Doris Luíse de Castro Neves, mãe ou mesmo mamãe, como Zé Roberto escreve em seus livros. E escreve com o despudor próprio dos que têm a coragem do afeto. Doris, magistrada, jurista, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, professora, amiga minha, de Viviane, em nome de quem saúdo todas as mulheres aqui presentes. Agradeço a Roberto de Castro Neves Pinto, pai, advogado, homem de exemplos e disciplinas, que encontrou Doris na faculdade. Juntos formaram família, mais do que família. Criaram o hábito de ler, ensinar e cultura ao núcleo familiar. E, em nome de Roberto de Castro Neves Pinto, saúdo todos os homens aqui presentes. Nomeio e cito dado Luiz Eduardo de Castro Neves, juiz de imparcialidades verdadeiras, em nome de quem saúdo magistrados e magistradas aqui presentes. Sua irmã Cecília, em nome de quem agradeço a todos os advogados e advogadas daqui e da Leimar. Viva Guilherme, João, Duda e seus filhos, onde você, Zé, pratica diariamente o exemplo do carinho e da esperança. Finalmente, mais do que saudar, comemoro o Bel. Isabel Braz Prado Bueno de Castro Neves, de ascendência mineira presidencial, mas de mando democrático, parceira que não tem medo de ser feliz. Responsável, primeira e última, do FIT, Índice de Felicidade Completa. Responsável pelos amores e sabores. É a única mesa que eu conheço onde a gula não é pecado, é virtude essencial. Richard Rorty, filósofo pragmático, dizia que a esquerda nos Estados Unidos foi para as universidades pensar e a direita foi para a prática comandar. Não sei se foi a melhor solução. Você, Zé Roberto, pragmático, foste para onde, Zé? Para onde? Não preciso responder essa pergunta. Não preciso. A azulejaria do convento de São Francisco, na Bahia, afirma em Patrimonial Azul: a virtude se revela na ação. Sócrates, citado em seu livro A Invenção do Direito, pergunta: não acham que as ações constituem melhores evidências do que as palavras? Então vamos seguir as ações do Zé Roberto, mais do que as palavras. Porque decifrando ações, a gente te conhece. Enganam-se os que pensam que existe qualquer
distinção entre ser advogado e ser literato. A união entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco é prova. E, segundo um levantamento que pedi para ser feito, José Roberto é o 88º bacharel de direito a entrar nessa casa. Somos poucos. A prática da liberdade de expressão é quem une o literato, o advogado e o professor. Você foi praticar, diria a querida Fernanda, você foi carnificar a liberdade de expressão nos seus afazeres. Onde foste praticar? No escritório, nas palestras, nos livros, nas bibliotecas, no pensar e no fazer, nos aeroportos, nas aulas, jogando tênis com Guilherme, nos fóruns, no ler e no escrever, romances e pareceres, petições, recursos, às vezes até embargos infringentes, na música clássica e popular, nos tribunais, no violão, que você também é músico, no tudo. Zé Roberto, você é uma multidão. Multidão sem liberdade não existe. Praticar a liberdade é a primeira das resistências a favor da liberdade de expressão. Contra a liberdade de expressão, temos que enfrentar sempre a censura. No Brasil colônia, D. João V proibiu que importássemos livros, isto é, ideias. Proibiu-nos de ler, de pensar o novo. Livro era contrabando. Proibiu também, na Carta Régia de 1706, o meio tecnológico que fazia os livros, as prensas, que são os computadores da época, madeira, ferro, cola e pregos, que materializavam o pensar. Apenas com reflexão se cultiva um espírito crítico, diz Zé Roberto. Informação é poder. Cultura é poder. O livro não é um fim, é um meio. É um meio de praticar a liberdade. Quando foi permitido imprimir no Brasil, ideias libertárias abriram as asas sobre nós. Portugal perdeu a colônia perdeu o império, a república se implantou e a democracia se fez desejo coletivo. Uma das primeiras tipografias civis e livres a expandir o livro ler que você pratica. Ainda em 1830, foi a editora Pinheiro, Faria e Companhia. Sabe aonde? Olinda, Pernambuco. Confessem, vocês não pensavam que iam voltar para casa sem ouvir Pernambuco fala para o mundo, como se orgulhava, e a quem relembro com muita saudade, Marcos Vilaça, para quem eu peço uma salva de palmas. Censurar o material, o autor, a editora, a prensa, o livro é mais fácil. Agora mesmo, uma vereadora de Itapuá, município de Santa Catarina, quis proibir a leitura de Jorge Amado, Capitães de Areia, nas escolas públicas de sua região.
Ameaçar a lei contra a liberdade de ler é criminalizar a opinião. A ABL, Merval imediatamente reagiu e se pronunciou mais uma vez contra a censura de livros. Mas é bom estarmos atentos contra os outros e novos tipos de censura. A censura não é mais um ato solitário, público ou privado, mas é uma cadeia de produções e decisões que dão vida ou morte à democracia. A desinformação não é mais uma questão de dados incorretos, mas de narrativas cuidadosamente construídas que exploram nossos preconceitos e emoções. A ameaça do Big Brother, diz José Roberto, é uma das mais insistentes maldições da humanidade. O paradoxo típico nessa era da democracia é que, conforme Byung-Chul Han, é que eu, vocês, todos nós, fazemos parte da cadeia de produção da censura. Não há mais um SNI, um DIP, um MABIM, uma estrutura centralizada. Nós colaboramos para sermos censurados. Voluntariamente cedemos nossos dados, cedemos nossos hábitos, nossos horários, nossos contatos, nossos desejos. Cedemos nossas bem e malquerências. Cedemos até, como diria Gilberto Gil, nossos quereres. Os múltiplos e invisíveis censores da infocracia nos conhecem, mas nós não os conhecemos. Ao aplicar o ler, o pensar, o escrever, a literatura e o direito, ao praticar, ao mesmo tempo você se revela, Zé. Uma das causas mais nobres pelas quais se vale a pena lutar, você quem diz, é a liberdade de expressão. O desafio maior da democracia é esse. A ABL tem que estar institucionalmente atenta. O desafio de sua geração é uma pergunta simples. O Estado democrático de direito é capaz de combater a censura imaterializada? Pois nós só nos damos conta que fomos censurados depois de termos sido censurados. Joaquim Nabuco morava no engenho Maçangana com sua tia, Ana Falcão, nas cercanias do Recife, distante 20 quilômetros do mar. Nunca viram o mar. Um dia foi ver. A cavalo. 20 quilômetros do engenho para o mar. Quando lá chegou, tomou-se ele de espanto. Teve uma epifania, como disse meu filho João Falcão. De repente, recorda Nabuco, em minha formação, muito antes de Zygmunt Bauman, a Terra ficou líquida. A censura hoje é líquida. Ao entrar nesta casa, Zé Roberto, você reconfirma suas libertárias convicções sinceras. A censura líquida, às vezes, esconde-se em instituições que deveriam combatê-la. No Congresso, por exemplo, com o orçamento secreto que Flávio Dino tanto luta contra. Inexiste Estado democrático sem poder judiciário, sobretudo nos tempos atuais. Precisamos de um poder judiciário que saiba ouvir, ver e sentir o Brasil.
pesquisas de opinião, de percepção, qualitativas e quantitativas, apontam um certo desconforto social com o Poder Judiciário. Não os ignore, não ignore a sociedade. É hora, Poder Judiciário, de ouvir. A mídia, as universidades, os juristas, as pesquisas, como apontou a voz isenta de Maria Teresa Satelli, até os magistrados sentem um certo desconforto. Precisam do judiciário ágil, justo. Se, por vezes, a crítica ofende o judiciário, siga um caminho do Aires Brito. A liberdade de expressão é um direito absoluto. Durante o regime militar, escrevi na revista Isto É, de Fernando Moreira Salles, que o advogado pode ser o arauto da ditadura ou o pastor da libertação, Zé. Digo isso porque eu e Christian Lynch optamos por, no seu livro sobre os juristas, escrever não sobre os juristas liberais, que é o clássico, mas sobre Francisco Campos e Carlos Medeiros. O filósofo Demócrito dizia: a pior forma de injustiça é ser injusto sem parecer ser. Merval, você me permite, Zé Roberto, você me permite, mas eu não consegui escapar desse momento. Eu acho que o judiciário tem que ouvir a sociedade, ouvir as críticas, mas tem que ouvir também o aplauso. Nesse momento onde ele é alvo de críticas estrangeiras injustas, só com um grande aplauso podemos defender o nosso judiciário. Além da liberdade de expressão, ser professor, escrever livro, etc., o que o Zé Roberto foi fazer mais? Ele foi aprofundar o humanismo. Foi a literatura com Shakespeare, com Gustavo Franco, são a maior autoridade sobre o bardo que sabemos. Foi nele, Zé Roberto, entender o humano, completude, o amor, o ódio, o ser e o não ser, a inveja, a incerteza, o comando, a traição, a vitória e a derrota. Encontrou até outros advogados em Shakespeare. E é claro que ele foi ser o advogado dos advogados mencionados por Shakespeare. Não tem outro jeito. Quando Dick the Butcher, em Henrique IV, diz "Kill all lawyers", matem todos os advogados, Zé Roberto não vê que os advogados tenham feito nada de grave. Aí ele passa a defender os advogados. Isso é que é genética, isso é que é motor de vida. A sua interpretação não permite nem que o sempre lúcido e amigo Anselmo Góes, duvidoso e desconfiante, como eu e Ariano Suassuna, pudéssemos dizer: há controvérsias. Uma vez o pensador francês disse sobre o nosso colega Zé Guilherme Merchior: il a tout lu. Ele leu tudo. José Roberto leu tudo. José Roberto é uma biblioteca ambulante.
A leitura, o humanismo, a literatura levaram Zé Roberto para o altar da filosofia grega, aos helenos. Foi à procura dos valores últimos. Você é multidão, Zé Roberto. Encontrou na Grécia mais 2 amigos. Sócrates, é óbvio, por ser dialógico, perguntativo, por ser naturalmente professor, como você, e por ter como tema o respeito à legalidade até a cicuta. Mas você encontrou outra amizade de uma mulher, Antígona. Por ser Roberto, por ser rebelde, por ser destemida, por ser desobediente, por ser contra a legalidade, que nem sempre é pura. Muitas vezes é impura. E Antígona foi até a morte. Escreveu, coordenou mais de 20 livros, cerca de 72 artigos, capítulos, milhares de petições, recursos, livros disciplinares, direito das obrigações, introdução ao direito civil, contrato 1, contrato 2 e por aí vai. Livros interdisciplinares, música e direito, música e literatura, a invenção do Brasil. Livros caminhos, o que os grandes livros ensinam sobre justiça, juristas que formaram o Brasil, livro que mudou a minha vida. Livros indisciplinares, Ozymandias. Você é a biblioteca de Alexandria. Como você encontra tempo para tanto, Zé Roberto? Em sua casa, perguntam, como você conseguiu esperar 9 meses para nascer? Como você foi ser estagiário de advocacia antes de entrar na faculdade de Direito? Como você concorreu e ganhou para ser o orador da turma sua na UERJ? Você se casou com a admirável Bel com poucos meses de namoro. Você agora é o mais novo acadêmico, 54 anos. Sua pressa com o tempo é uma de suas características. Diz Zé Roberto, o relógio te diz 1 hora. De repente, ao consultar novamente o horário, os minutos se desvaneceram. A hora passou, sem que se saiba o que aconteceu com aquele período valioso. Um problema gravíssimo, Zé Roberto acrescenta, pois eu tenho a certeza que o tempo é meu maior ativo, você diz. Esses minutos preciosos, simplesmente desaparecidos da minha hora, fazem uma falta irreparável. Para quem vive num país como o nosso, perda de tempo representa uma irresponsabilidade para com a história. Desta irresponsabilidade, você não pode se acusar. Você soube antes, durante e depois do tempo fazer a hora acontecer. Unir a vida ativa com a vida contemplativa, fazer das duas vida total. Você cita Bob Dylan, o tempo é de mudança. Você cita Renato Russo, todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Agradeça, então, a seu destino. Agradeça a si próprio. São poucos os que recapturam os minutos perdidos. Pare de correr. Com o tempo ou contra ele, ou acima dele,
você chegou. Na casa onde a glória fica, eleva, honra e consola. As portas lhe estão abertas. Entre, por favor. A casa é sua. O Joaquim, eu quero mostrar aqui a lista de autoridades que eu também não li, porque agradeço a todos a presença, estão muito contentes, mas eu concordo com o Joaquim. E para mostrar como o Zé Roberto tem pressa, ele foi o terceiro eleito nessa, mas é o primeiro a tomar posse. Bom, eu convido o acadêmico Zé Roberto Castro Neves para assinar o livro de posse. Eu quero anunciar também a única coisa fora da nominata. O prefeito Eduardo Paes chegou, está aqui do nosso lado. Muito obrigado. Convido o acadêmico Antônio Carlos Sequim para fazer a oposição do colar. Convido o acadêmico José Sarney para fazer a entrega da espada. O presidente Sarney é o nosso decano. Presidente, está fazendo quantos anos aqui na academia? 45. Convido o acadêmico Paulo Niemeyer para fazer a entrega do diploma. É a encarnação da imortalidade. Convido o acadêmico para assumir a tribuna, por favor. Boa noite a todos. Eu, jovem aqui, mais novo, vou seguir o caminho dos mais experimentados. Vou fazer uma nomeata mais curta também, evidentemente nomeando a mesa, ilustre presidente da Academia Brasileira de Letras, senhor Merval, ilustre secretário-geral, Sequim, ilustre Antônio Torres, ilustríssimo Paulo, Niemeyer, Geraldo Carneiro, Joaquim, que me emocionou muito, ilustre prefeito, ilustríssimo presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado, enfim, muitos amigos aqui,
ilustríssimos colegas. Deixa eu começar aqui, eu prometi que ia me ater, e lembrei aqui de uma menção do Braque, ele fala que adoro a regra que corrige a emoção, e vou precisar aqui me ater ao que eu escrevi. Amigos, confrades, companheiros, emprestem-me seus ouvidos. Aqui estou para abrir meu coração. Este será o discurso mais importante que farei na minha vida. Não receberei honra maior do que ingressar nesta academia. Diante desta oportunidade única, confesso, prometi que abriria meu coração, senti a falta dos meus pais. Não apenas porque estariam felizes em participar dessa cerimônia, mas também pela inteligência e sensibilidade deles, um auxílio fundamental para costurar estas palavras. Meu exercício foi pensar na reação deles e a esta manifestação e a tudo o que ela significa. Dividi minha fala em 3 tópicos: os agradecimentos, as reverências aos meus antecessores na cadeira 26 e à ABL, e, por fim, uma espécie de homilia, despida claro do divino, uma homilia terrena. Eu saudei o prefeito, né, prefeito? Saudei, né? Pô, saudei. Aqui. Se nesta noite feliz eu tivesse apenas uma única palavra, uma só, a palavra seria obrigado. Obrigado é uma palavra magnífica. O velho Saraiva explica que a etimologia vem de obligatus, atado ao redor, ligado, preso. Quando alguém diz obrigado, significa que se sente agrilhoado. O mais importante dos livros das obrigações, do Código Civil, o livro das obrigações, vai tratar dessa relação de crédito e débito. Meu coração encontra-se assim, atado. O motivo, gratidão. E a gratidão, em primeiro lugar, aos senhores, ilustres acadêmicos, por admitirem meu ingresso nessa casa histórica. Embora, a partir deste momento, eu sejam confrades, intimamente eu me sinto como aquele aprendiz de feiticeiro referido nos versos de Goethe. Eu fico alerta, preocupado em invocar, sem querer, um espírito que eu não controle. Melhor eu ficar atento aos mestres. Essa academia encontra-se repleta de exemplos, na acepção mais poderosa do termo. Minha candidatura, desfrutei de uma vantagem competitiva, pois eu conhecia, fascinado, os feitos dos integrantes desta casa. Pessoas extraordinárias, com justificada proeminência. Posso garantir que, para além dos intelectuais refinados, são seres humanos afáveis, de doce convívio. Uma sincera admiração pelos acadêmicos que hoje, nesta noite, se veste de gratidão. Muito obrigado. Obrigado também aos meus pais. Minha mãe, Doris Manichatsi, filha de imigrantes, foi normalista, quando conheceu a Rosisca, e formou-se no estudo de educação. Embora tenha exercido a magistratura por décadas, com dedicação extrema, ela nunca perdeu a natureza de professora. Meu pai, Roberto, hoje um espião de Deus, ingressou ainda menino no internato do Colégio Pedro II, tão caro Domício, e depois ele cursou Direito na UEG, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi lá que ele conheceu minha mãe. Eram tempos difíceis para estudantes. Meus pais se engajaram no movimento estudantil. Perderam amigos queridos. O meu nome é uma homenagem a um desses amigos. Quando meu pai faleceu, há pouco mais de 4 anos, fiquei extremamente tocado. Refleti não apenas sobre ele, mas sobre a geração, os jovens adultos dos anos 60. Uma geração magnífica. Primeiro, porque valorizou a cultura. Uma geração que leu, cantou junta, armou-se de massa crítica, não teve medo de criar, de abrir as portas para o novo, rebelde sem perder a ternura. O segundo motivo para reverenciar essa geração se dá porque, como referi, viveram num país com as liberdades tolhidas e não se acovardaram. Por fim, a geração dos meus pais merece reconhecimento pela forma como deu importância ao amor. O amor nas relações pessoais ganhou nova dimensão. Foram revolucionários. A geração do afeto
a geração que me criou. Obrigado. Meu agradecimento também se destina aos meus irmãos, Luiz Eduardo e Maria Cecília, meus primeiros e melhores amigos, aos meus filhos, Guilherme, João Pedro e Maria Eduarda. O Guilherme me ensinou a ser pai, um piadista, como brincamos em casa, dono do maior coração do mundo, meu companheirão. O João, canceriano, uma explosão de emoções, o afeto encarnado, agitado. Se todos fossem iguais a ele, o tédio seria apenas um conceito teórico. Duda, nossa psicóloga de plantão, a menina dos 1000 nomes, se desdobra para dar atenção a todos. Por isso, ela também é tutti, pois é isso mesmo, tudo. Amorosos, deram a proporção da minha vida. Todos os dias procuro servir de exemplo, como os meus pais foram para mim. Obrigado a Bel, minha cúmplice, cujo encontro, tenho certeza, foi a maior sorte que dei na vida. Para mim, a Bel é a antecipação do paraíso divino nesta terra. Por um interesse egoísta, busco sempre comportar-me bem, a fim de que, garantido lugar no céu, siga ao lado dela pela eternidade. Agradeço a PUC e a GV, Padeço daí, agradeço, então, muitíssimo a PUC e a GV, onde leciono. Conviver com alunos me garante um constante frescor. A atividade de professor universitário, de que me ocupo há 3 décadas, reflete meu respeito pela docência, infelizmente pouco reconhecida no nosso país. Ao longo da vida, por onde tive a felicidade de estudar, os colégios Bennett, que já não existe, e São Vicente de Paulo, além das universidades do Estado do Rio de Janeiro, na graduação, no doutorado, e na de Cambridge, na Inglaterra, onde concluí o mestrado, fui cercado de professores modelares, estímulos para pesquisar e conhecer. Obrigado aos mestres, obrigado às instituições de ensino por que me acolheram. Por fim, eu agradeço os amigos, e tenho muitos, muitos amigos. Ainda bem, acumulados ao longo da vida. Grande parte do que sou se dá por conta dessas relações saudáveis, regadas a carinho e respeito. Registro aqueles com os quais enfrento a faina diária de advogado. Por uma generosidade do destino, divido o trabalho num escritório cheio de amigos. Phil, we happy Phil, we band of brothers. Obrigado a quem veio aqui esta noite. Significa muito para mim. Na esteira das obrigações, preciso retornar ao conceito jurídico de dívida. Isso para confessar. Devo tudo aos livros. Nasci numa família que cultivava a leitura e gostava de discutir o que lia. Desde criança, jamais consegui respirar sem livros por perto. Com eles, encarei desafios, mitiguei dores, compartilhei alegrias. Cedo percebi, a literatura é a verdadeira alquimia. Transforma a tinta no papel em ideias, sentimentos, alimento para a alma e motor para novas descobertas. Para mim, os livros funcionam como uma droga lícita, um doping do bem. A literatura coloriu o meu caminho. Desde garoto, meus ídolos vinham das letras. Capitão Rodrigo, Aragorn, Huckleberry Finn, Pedro Bala, Mr. Darcy, Atticus Finch, Ahab. Se o acadêmico Paulo Niemeyer docemente abrisse minha cabeça, encontrará nos lobos cerebrais um mar de letras, novelos enredando do Padre Bernardo ao Kama Sutra, de Camões a Asterix. Como definiu o imortal Geraldo Carneiro, ler é a arte de viver por empréstimo. Fui menino de rua com os Capitães da Areia, Jorge Amado, e tornei-me um religioso ortodoxo com Isaac Bashevis Singer. Pelas letras, já morei na Rússia, em São Tomé e Príncipe e na Terra-média. Visitei Macondo e Lilliput. Fui embora para Passárgada e voltei para Ítaca. Cruzei o sertão, do tamanho do mundo, e os mares atrás de um enorme cachalote branco. Ao longo da vida, tudo o que fiz se deu, acima de tudo, pelos livros, até mesmo nas relações afetivas. Eu vou contar uma história íntima, de verdade, que dá boa mostra da minha dívida impagável com os livros. Quando eu conheci minha mulher, logo percebi que ela era, e vou usar um termo popular, muita areia para o meu caminhão. Havia um clichê ali. A princesa e o plebeu, a bela e a fera, a deusa e o mortal. A Bel me parecia inatingível,
dona de uma beleza iluminada e com um sorriso mesmerizante, Bel nem me notava. Surgiu, então, uma ideia ousada. Misto de Cyrano de Bergerac com Castro Alves se declarando para Eugênia Câmara. Encaminhei para Bel uma carta. Ou melhor, escrevi uma carta dirigida à neta de Isabel. Evidentemente, naquela época, a Bel, com 20 anos de idade, não tinha neta. Na missiva, eu contava para a neta, que ainda não existia, como havia caído pela avó, ou seja, pela Bel. Começava assim: quando eu conheci sua avó, eu me apaixonei perdidamente. Daí por diante, eu declarava tudo. Quer dizer, declarava tudo menos o meu nome, que eu não tive coragem de assinar. A correspondência seguiu sem identificar o remetente. A estratégia funcionou. Ao receber a peculiar mensagem, Bel tentou descobrir quem poderia ter escrito para a neta imaginária. Segundo ela, a suspeita recaiu prontamente sobre o nerd, de óculos, que disparava, vez ou outra, citações de fontes aleatórias. Diz ela que não conhecia outra pessoa que pudesse escrever daquela forma. O resto é uma história linda. Uma história que jamais existiria se eu não gostasse de escrever, se eu não adorasse literatura e se minha mulher não fosse uma pessoa sensível. Na escola, na faculdade, na vida profissional, nas relações pessoais, os livros me levaram adiante. Minha munição, para me valer da expressão de Montaigne. Estar aqui assumindo uma cadeira na Academia Brasileira de Letras se deve ao que recebi dos livros. Eis a dívida que me deixa condenado a uma insolvência perpétua. A história da Academia de Letras, Brasileira de Letras, se confunde com a do Brasil, notadamente com o que sucedeu neste país a partir da proclamação da República. O Brasil, extinto reinado, procurava modernizar-se, aspirava tornar cosmopolita, importando ideias europeias. Ordem e Progresso, obra seminal do pernambucano Gilberto Freire, examina essa efervescente transição da monarquia para a República. Ordem e Progresso, grafado no pavilhão nacional, é uma abreviação do lema do positivista francês Auguste Comte. O lema é maior, né? O lema é o amor como princípio e a ordem como base, o progresso como meta. Em 1889, poucos anos antes da fundação da BL, os responsáveis por confeccionar a bandeira optaram por retalhar o lema, ficando apenas com ordem e progresso. Retiraram o amor. O problema, além de tirar o amor, claro que é um problema, mas o problema, com aspas, desse mote consiste no aparente conflito entre ordem e progresso. Afinal, ordem pressupõe estabilidade, manutenção do status quo, ao passo que o progresso reclama inovação, uma quebra da ordem. Visto por esse ângulo, o lema, estampado no símbolo augusto da paz, oferece um paradoxo. Só se conjugam ordem e progresso com auxílio da inteligência. Entre o final do Império e o começo da República, sonhava-se com esse equilíbrio da ordem com o progresso. Ao mesmo tempo, o Brasil buscava estabelecer sua identidade. O país, em formação, desafiava com uma esfinge de Tebas: decifra-me ou devoro-te. Alguns intelectuais tiveram a coragem de enfrentar a esfinge Tupiniquim. Aloysio de Azevedo lançou O Mulato, em 1881. Alfredo Bose identifica aí o primeiro romance naturalista, uma denúncia antirracista. Raimundo, jovem maranhense, por conta de sua cor, não consegue se casar com Ana Rosa. Segundo Luciano Estreganho Píquio, esse livro, na época, aspas, escandalizou bem mais do que a obra-prima machadiana Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada no mesmo ano. Em 1883, Joaquim Nabuco, em O Abolicionismo, denunciou a escravidão como a causa do atraso no país. Silvio Romero, em 1885, compilou contos populares do Brasil, dando permanência ao nosso folclore. José Veríssimo trouxe, em 1886, cenas da vida amazônica. Nele, descortinava a misteriosa floresta para a nação. Mais adiante, no primeiro ano do século XX, Veríssimo apresentou os estudos de literatura brasileira. Graça Aranha, em Canaã, de 1902, relatou a migração alemã no Espírito Santo. Euclides da Cunha publicou Sertões, em 1903, cantando o conflito de Canudos, desvendou aquele mundo isolado no interior do Brasil.
Todos esses foram os primeiros integrantes da Academia Brasileira de Letras. Eram intelectuais pensando no Brasil, no nosso país. Embora houvesse uma inspiração da Academia Francesa, guardamos algumas peculiaridades. Uma delas, os primeiros imortais nomearam patronos para suas cadeiras, homenageando escritores brasileiros já falecidos. Com isso, a Academia, embora nova, abraçava os expoentes do passado, notadamente a geração romântica que antecedeu a dos fundadores. Machado de Assis, por exemplo, escolheu José de Alencar. Olavo Bilac optou por Gonçalves Dias. Os primeiros acadêmicos adotaram um moto clássico, a revelar a veia parnasiana de alguns de seus integrantes. Ad immortalitatem. Isto é, rumo à imortalidade. Uma beleza de lema, pois não tem a pretensão de que a imortalidade seja algo simplesmente concedido. Porém, é uma conquista por se concretizar. Um rumo. O grupo instruidor mesclava jovens com homens experientes, alguns já consagrados, como Machado de Assis, o primeiro a presidir a instituição, Olavo Bilac, Rui Barbosa, José Veríssimo e Joaquim Nabuco. Outros menos conhecidos. Havia monarquistas e republicanos, abastados e remediados, conservadores e progressistas, positivistas, parnasianos, boêmios e camisolões. Não era um grupo homogêneo. É em comum o amor às letras e a compreensão da importância para o país de fomentar a cultura. Um grupo que, desde o início, percebeu que a arte não evolui, ela simplesmente se modifica. Desde então, pela BL, passaram figuras preeminentes da nossa história, monstros sagrados das letras, como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, além de líderes políticos como Getúlio Vargas, José Sarney e Fernando Cardoso, esses dois últimos paragáudios da BL, atuais acompanhantes de cadeiras. E é uma honra, presidente, estar aqui essa noite. Obrigado. Desde sua gênese, a BL contou com representantes do universo jurídico, Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua, Joaquim Nabuco. Adiante, a Academia recebeu, para citar alguns jurisconsultos expoentes, Pontes de Miranda. José Montello dizia que Pontes de Miranda era tão assombroso que parecia uma invenção do próprio Pontes de Miranda. Miguel Reale, Raimundo Faoro. Desde a fundação, a BL mantém-se fiel ao seu propósito original. E atente-se ao simbolismo que eu percebi hoje. No fardão não tem lugar para carteira e nem lugar para telefone celular, o que diz muito. Hoje, ordem e progresso são harmoniosamente conjugados sob a dinâmica presidência de Merval Pereira, a personificação da lucidez e o firme compasso do secretário-geral, o erudito poeta Antônio Carlos Sequim, poço de sensibilidade. 11 de julho. Nesta data se comemora São Bento, uma coincidência feliz. São Bento nasceu na Península Itálica, no final do século V, num tempo dominado pelo caos. O Império Romano ruíra. Os bárbaros exerciam um poder flácido. O velho estava morto e o novo ainda não havia nascido. De início, o jovem Bento se dedicou ao estudo da retórica. Curioso, isso só não o satisfez. Por que nos limitar a uma só arte? Tocado pela fé, Bento se entregou à vida religiosa. Sua conduta tornou-se exemplo. Bento fundou mosteiros, criou regras para reger a vida das comunidades religiosas. Ora et labora. Reze e trabalhe. Esse é o lema. Uma vida de dedicação e estudo. Ele propunha ao religioso uma tarefa. Todos os dias devia-se decorar um trecho das Escrituras, repetir e refletir sobre a passagem a ponto de incorporá-la. Assim, o homem e texto se fundiam, transformando-se numa única coisa. Um fenômeno lindo e místico, união da carne com a palavra. O simbólico desta cerimônia, um toque sobrenatural de ingressar na Academia Brasileira de Letras, se relaciona ao sacramento desta união, carne e palavra. Nesta noite feliz, tomo posse da cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras. Um sonho. Diz o Talmud, um sonho não compreendido é como uma carta não aberta. Preciso, portanto, refletir sobre esse sonho tornado realidade. Capacidade de ficar perplexo é o começo da sabedoria.
E aqui evoca uma linda palavra da nossa língua, também dotada de acepção jurídica: tradição. No juridiquês, tradição é entrega da coisa, com o fim de operar a transferência da propriedade. Tradição consiste na entrega da cultura, dos hábitos, da história, passada de geração a geração. A tradição nos protege, pois garante a força de uma sociedade unida ao redor de sua cultura. Embora estas palavras não se sujeitem à burocracia, busco, por formação, seguir as regras. O artigo 22 do regimento da ABL determina que, nesta ocasião, se faça referência aos antecessores na cadeira. Cumpro a regra com prazer. A cadeira 26 tem por patrono o poeta romântico Laurindo Rabelo. Segundo Manuel Bandeira, um carioca mestiço, de origem e condição humilde, cujo talento, como satírico e repentista, granjeou-lhe grande popularidade. Morre cedo, pouco antes da fundação da ABL. Quem primeiro ocupou a cadeira foi o alagoano Sebastião Guimarães Passos, também poeta e, tal como patrono, boêmio, mas ele se considerava o último boêmio. Enfim, era jovem e jovem morreu em Paris, de tuberculose. Paulo Barreto o sucedeu. Todos conhecem pelo seu pseudônimo mais divulgado, João do Rio. Ele foi um assombro. Segundo o acadêmico Rui Castro, João do Rio revolucionou a crônica carioca, retratando a então capital do país no começo do século XX. A alma encantadora das ruas fala da gente simples, mendigos, tatuadores, presos, trabalhadores de estiva. Vestia-se como um dandy, irreverente e divertido, um homem à frente do seu tempo. João do Rio acumulava livros, obsessivamente. Havia livros até na cozinha de sua casa, obrigando-o a fazer as refeições nos restaurantes. Em 1910, eleito para a ABL, com 29 anos, era o mais moço dos acadêmicos. Ao recebê-lo, Coelho Neto anotou: a academia acaba de abrir as portas aos novos. É bom que seja assim. Foi o primeiro a tomar posse usando fardão, hoje símbolo dos imortais. Uma inovação que pegou. Com ele, o progresso falou mais alto do que a ordem. João do Rio também morreu cedo, aos 39, vítima de um infarto fulminante num táxi que o levava para casa, em Ipanema. Em suas crônicas, exaltava o bairro recém-criado, então distante do centro da cidade. Seu enterro parou a capital. Estima-se que mais de 100 mil pessoas foram a se despedir do cronista, uma comoção. Em seguida, Constâncio Alves assumiu a cadeira. Formado em medicina na Bahia, migrou para o Rio de Janeiro e se dedicou ao jornalismo. Próximo ao grupo de fundadores, Constâncio Alves não ingressou antes na academia por lhe faltar um livro, exigência do Estatuto. Gozava de profundo prestígio entre os pares, tanto que proferiu, em nome da instituição, o discurso por ocasião do falecimento do Rui Barbosa. Depois veio o poeta, diplomata e escritor Rui Ribeiro Couto. Santista e bacharel em Direito, Ribeiro Couto granjeou notoriedade pelo romance Cabocla, que caiu no gosto popular. Um saboroso chavão. Jerônimo, um rapaz da cidade, grande, amigo da farra, para cuidar da saúde, muda-se para o interior. Chega a uma cidade fictícia, cujo nome expressa um conceito, Vila da Mata. Lá conhece Zuca, a cabocla, mulher jovem, livre, sem as malícias da metrópole. Os dois, claro, se apaixonam. O amor redime. Quem resiste a uma história como essa? Ribeiro Couto ingressou na ABL com 36 anos. Era o acadêmico mais jovem, a revelar a tradição desta cadeira para acolher os benjamins. Mais uma inclinação boêmia. O integralista Ribeiro Couto foi o segundo ocupante da cadeira a falecer na capital francesa. Em seguida, mais um filho do Itamaraty, Gilberto Amado. Sergipano, criado em Recife, forjado pelas ciências jurídicas, passou pela política e seguiu carreira diplomática. Servindo em importantes postos, foi também professor universitário e delegado do Brasil na Assembleia da ONU. Em 1914, o jovem Amado candidatou-se à academia. Havia publicado As Chaves de Salomão, que foi aclamado. Embora considerado favorito, segundo ele próprio relata, perdeu por um voto. Brilhante e temperamental, Gilberto Amado teve a vida marcada por um crime. No ano seguinte à tentativa frustrada de ingresso na ABL, ele assassinou o poeta e galã Aníbal Teófilo. Depois de sofrer sistemática ofensa de Teófilo, que era bonitão, atleta, hoje, o que chamaríamos hoje de bullying, o sergipano passou a andar armado. Ao se avistarem no evento, Gilberto Amado, acreditando que o bonitão partia para cima dele, sacou o revólver e acertou um tiro fatal
no desafeto. No enterro, inúmeras fãs do amigo e amigos do poeta gaúcho, entre eles o Olavo Bilac, banharam o cadáver de perfume francês. Gilberto Amado foi absolvido, valendo-se da tese de que agira com sentidos perturbados. A opinião pública, contudo, o condenou. Quase 50 anos depois, Gilberto Amado ingressou na academia. A ABL, portanto, o perdoou. Errar é humano e perdoar é divino. Nas memórias de Gilberto Amado, encontrei uma passagem com a qual me identifiquei. Ler na cama desafia qualquer outra felicidade, suscetível de ser usufruída por um homem inteligente. Mauro Mota, o sexto ocupante, foi o primeiro da cadeira 26 a nascer no século XX. Pernambucano, Mota foi poeta, jornalista, advogado e professor. Em um de seus trabalhos, compila formas como os animais são empregados. E na fala da nossa gente, vai de abelhudo a zebu. Não há doce ruim nem cabra bom, ensina. Aprendi com ele outra deliciosa expressão, olhos de carneiro morto, para designar alguém que acabou de acordar. Ou ainda, revelando sabedoria, não vendas a pele de urso antes de o matar. Mota foi grande amigo de Marcos Vinícius Vilaça, seu conterrâneo. Ainda em vida, Mota iniciou a campanha para integrar Vilaça à ABL. Quis o destino que Marcos Vilaça, mais um acadêmico com formação jurídica, ocupasse a vaga deixada pelo falecimento do próprio Mota. Vilaça era um dínamo. Destacou-se desde jovem em relevantes cargos públicos. Presidiu a Legião Brasileira de Assistência. Nos anos 80, ingressou no Tribunal de Contas da União, presidindo o órgão. Dedicou mais de 50 anos de sua vida à causa pública. Por onde passou, deixou sua marca de competência. Seu coronéis, em coautoria com Riberto Cavalcante, tornou-se um clássico da sociologia nacional. Também nos anos 80, Vilaça foi eleito para a ABL, liderando esta casa por 2 mandatos. Dotado de visão holística, no seu discurso de posse, Vilaça compartilhou sua concepção da ABL, uma instituição voltada às humanidades. Ponderou que a academia deve estar atenta à tradição que modernize o presente, sem que o novo despreze o antigo. Tradição e modernidade podem e devem viver em perfeita harmonia, pontificou. Eis o casamento da ordem com o progresso, como forma de seguir rumo à imortalidade. Dizer apenas que Marcos Vilaça era de Pernambuco seria insuficiente. Muito mais do que isso, Vilaça atuava como embaixador de sua terra. Uma veia que segue pulsando nesta casa pela veia de José Paulo Cavalcante e Joaquim Falcão. Este último, que me honrou com sua generosa saudação, serve de espelho da independência própria dos legítimos intelectuais. Tive o prazer de conhecer o Marcos Vilaça, dono de uma inteligência invulgar, que pelo carisma dominava qualquer ambiente. Uma honra sentar-me nesta cadeira de brasileiros tão especiais, todos imortais. Isso leva ao terceiro e último tema. Sobre nossa finitude, lembro-me da epopeia de Gilgamesh, mítico rei de Uruk, cidade da Mesopotâmia. Uma lenda de quase 2000 anos, mais velha do que Homero. Não é este o momento de narrar as aventuras de Gilgamesh, embora valha a pena conhecê-las. Vou meter uma conclusão da lenda. Ocorreu que Gilgamesh, em certa altura, passou a buscar a imortalidade. A perpetuidade tornou-se uma obsessão para ele. Depois de idas e vindas, o herói, acumulando sabedoria, percebeu que seu corpo estava fadado a morrer. Tema do nosso Janete. Era inevitável. No entanto, seu nome poderia permanecer vivo a depender da qualidade de suas façanhas. Dedicou-se, então, a construir altos e potentes muros para a sua cidade, uma obra que resistiria à sua morte física. Por meio do feito, garantiu a eternidade. Uma boa história desafia o tempo. A mitologia grega fala das górgonas, 3 irmãs de aspecto horrendo, com cabelos formados por serpentes. 2 delas eram imortais e uma vulnerável, sujeita à morte. As pessoas conhecem apenas a irmã que morreu. Isso porque se tornou famosa a história de como o herói Perseu enfrenta e mata a aberração. As irmãs imortais, Eusteno e Euríale, ficaram esquecidas. O que garantiu a permanência de Medusa no imaginário popular foi sua história. A imortalidade, portanto, depende do que fazemos em vida, do que falamos, escrevemos, construímos, nas relações que estabelecemos, da contribuição que demos à sociedade. Eis o rumo à imortalidade. Isso leva ao terceiro e último tema da minha fala. Vale-me, mais uma vez, de um conceito jurídico, responsabilidade.
O mais famoso príncipe dinamarquês via seu mundo fora da ordem. The time is out of joint, O cursed spite, that ever I was born to set it right. Algo como o mundo está fora da ordem e cabe a mim, desgraçadamente a mim, colocá-lo nos eixos. Hamlet se sentia responsável por consertar o que havia de errado. O herói trágico de Hamlet, de Shakespeare, e São Bento percebiam o mesmo, tanto que havia algo estropiado em seu mundo como o dever de emendá-lo. Ambos, para o que importa neste momento, compreenderam a existência de um dever. Temos que recuperar esse sentimento de responsabilidade. Vivemos num país em construção. Há muito o que fazer, ainda mais neste momento. Todo o tempo traz suas tormentas. O nosso está cheio delas. O mundo está fora da ordem. Os sintomas da disfunção brotam de todos os lados. Um mundo que tenta nos ensinar a pensar por meio de algoritmo. 1 ou 0. A sociedade, tal como um rebanho, se divide e encontra dificuldade em enxergar outras vias. A juventude é doutrinada a se hipersensibilizar. Tudo ofende, a dificultar o debate. Utiliza-se a ignorância como escudo. As palavras, pausterizadas, ficam reféns do politicamente correto. Tudo a tolher a troca de ideias profundas. As imagens são deturpadas. Já não podemos acreditar no que vemos. Um mundo regido por uma lógica utilitarista, apegada aos ganhos econômicos, que desconsidera outras formas de bem-estar, como a solidariedade, a filantropia, a educação humanística. Oscar Wilde profetizou. Aliás, João do Rio traduziu magnificamente Oscar Wilde, mas profetizou. As pessoas conhecem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Um mundo que dá mais importância à economia do que à educação. Um mundo cujo conceito de sucesso se mede por números. No futuro, qualificaremos este momento histórico como disruptivo. A revolução tecnológica estabeleceu novos paradigmas. Nisquet escreveu textos lindos sobre esse tema. Ainda não conseguimos saber se as novas ferramentas nos libertam ou nos aprisionam. Para falar do mundo hoje, é fundamental distinguir 2 conceitos: informação e cultura. Nunca vivemos com tanta informação. Entretanto, a informação hoje nos atropela. Ela chega sem ser procurada pelas mídias mais diversas. A informação nos assalta sem filtro, de forma desorganizada e incessante. Recebemos mais informações do que conseguimos digerir. Somos presas fáceis das fake news. Com velocidade assustadora, sabe-se tudo em tempo real. Notícias relevantes se misturam com trivialidades. Nasceu um urso panda no zoológico em Pequim, uma criança inocente morreu atingida por bala perdida, um jogador de futebol machucou a panturrilha direita. A maioria das informações não possui importância, são descartáveis. Cultura é diferente. Cultura também chega por meio de informação, porém, são informações com carga valorativa. Nelas, há ensinamentos, carregam conceitos éticos, estéticos, históricos. A cultura permite a formação da memória coletiva, estabelece valores comuns, molda padrões de conduta. Independentemente da religião que se siga, ou mesmo para um ateu, identifica-se uma pletora de conceitos éticos na Bíblia, tais como amor ao próximo, a generosidade, compaixão. Quando Marlowe, Goethe, Thomas Mann e Guimarães Rosa nos relatam os homens celebrando pactos com o diabo, como eloquente metáfora dos limites éticos, somos forçados a refletir sobre quais valores pretendemos guardar. Homero, Dante, Shakespeare, Érico Veríssimo são fontes de cultura. Também são fontes de cultura os orixás da tradição iorubá, o funk das periferias, os bois de Parintins, Mozart, Beatles, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Roberto Carlos, Steven Spielberg, Giotto, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Ésquilo, Rita Lee, Amos Oz, Clarice Lispector, Maria Callas. Caravaggio, Elvis, Eça de Queiroz, Tom Jobim, essa é a matéria da qual somos feitos. Segundo André Maurois, a nossa civilização é a soma de conhecimentos e memórias acumuladas pelas gerações que nos precederam. Não podemos participar dela senão em contato com o pensamento dessas gerações. Se desejamos conhecer um povo ou uma civilização, devemos identificar sua arte, folclore, culinária. Se pretendemos conhecer a nós mesmos, não há outro caminho senão pela compreensão da cultura que nos cerca. Um país sem cultura é um país sem gosto, sem alma. Sem cultura, o país se resume a uma delimitação geográfica habitado por pessoas estranhas entre si. Os norte-americanos
se esforçam em construir seus mitos exatamente para fortalecer sua unidade. Os alemães têm profundo orgulho em dizer que se formaram como nação ao redor de uma língua. Recorro a uma história familiar. Certa vez a minha mãe visitou minha avó no hospital. Levou, para alegrá-la, um livro de poesia. Minha avó é alemã. Embora vivesse no Brasil há décadas, explicou carinhosamente à minha mãe: filha, poesia só em alemão. A emoção se relacionava à língua, à cultura dela. Em termos culturais, somos abençoados. O Brasil se formou a partir de distintas fontes. Essa riqueza, proveniente da diversidade, serve como trunfo. Porém, para que dela tiremos proveito, devemos cultivá-la. Do contrário, seremos como quem vive de forma miserável, sem saber que enterrado sob seus pés se esconde um valioso tesouro. Cultura, como explica o acadêmico e poeta Gilberto Gil, é necessidade básica. Deveria estar no nosso prato, todos os dias, como feijão e arroz. Sem cultura, perdemos a identidade, ficamos sem referência. Para que possamos... Sem cultura, não distinguimos o certo do errado, a beleza da feiura, a gentileza da grosseria. Quem leu Huckleberry Finn, de Mark Twain, ou Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, saberá apontar o mal, o errado, o desumano, desenvolverá empatia, perceberá o atraso contido em qualquer forma de preconceito. Quem leu Gonçalves Dias, respeitará os mais velhos. Quem leu Salinger, respeitará os mais novos. Quem leu Kafka e se impressionou com Guernica, de Picasso, temerá o autoritarismo. Quem leu Raimundo Faoro, perceberá o mal advindo da corrupção. Quem riu com a Rainha de Copas, de Lewis Carroll, perceberá como os tiranos são ridículos. Quem assistiu às Divinas Fernandas, e ainda estou aqui, compreenderá a força invencível de uma mulher para proteger sua família. Quem ouviu Gil, Caetano, Gal, Betânia, saberá que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. A revolução tecnológica a que assistimos, sem compreender perfeitamente seus efeitos, pois estamos no olho do furacão, oferece um excesso de informação. Porém, sem o filtro da inteligência crítica, acaba privilegiando mensagens rasas que não desafiam maiores reflexões. Temos que nos educar, a fim de distinguir de um lado a mera informação e de outro a cultura. Quem ensina a promover essa distinção é a própria cultura. Um ciclo virtuoso, apenas com elementos fornecidos pela cultura, encontra-se o que verdadeiramente interessa. Sem massa crítica, não se separa o joio do trigo. Entre as formas de assimilar a cultura, sobressaem os livros. Assim, hoje, a leitura se torna uma atividade ainda mais essencial. Serve de guia, um mapa. Aí está o antídoto contra a overdose de informações inúteis. Eis o que está fora da ordem, que acaba por contaminar tudo, esgarçando conceitos éticos e fragilizando o senso de comunidade. As pessoas pouco leem. O número de leitores no Brasil assusta. A recente pesquisa Retratos de Leitores no Brasil identificou que, atualmente, há no país mais não leitores do que leitores. Pior, eles diminuem. O Brasil perdeu leitores em comparação a 2019. Segundo se apurou, 73% dos brasileiros não completam a leitura de nenhum livro, não completaram a leitura de nenhum livro no último ano. 7 milhões de pessoas deixaram de ler, informou a pesquisa. Estamos fora do eixo. Sem leitura, não desfrutamos do tesouro debaixo dos nossos pés. Ficamos sem estofo e capacidade para criticar, de forma construtiva, quem exerce o poder. Perdemos a sensibilidade para nos horrorizar com tanta injustiça social. Sem leitura, não temos capacidade de perceber o relevante. A única solução, se dá pelo estímulo à educação. Por meio da educação, oferecida em grande parte pelos livros, o ser humano se desenvolve e, assim, carrega a humanidade adiante num rumo civilizatório. Afinal, os livros nos libertam da certeza, da arrogância da certeza. Garantem dignidade, porque se relacionam à formação do ser. Conhecimento é patrimônio que não se perde. Fiz questão de mencionar nesta noite os colégios por onde passei, das instituições de ensino por onde meus pais passaram. Isso é minha história, é a história de cada um de nós, uma história forjada pela educação. Somos a educação que recebemos, os livros que lemos, as obras de arte que apreciamos, a música que ouvimos, somos aquilo que nos emociona, somos a cultura que reverenciamos. Eis a principal missão, diante da realidade do cidadão brasileiro: atentar para a educação, fomentar o hábito de ler e, assim, fortalecer a nossa cultura. O caminho para uma sociedade justa passa pela capacitação, a dignidade que se ganha com o saber em adquirir ferramentas
para questionar e, assim, exercer a democracia plena com liberdade informada. Por isso, falo de responsabilidade. Responsabilidade que sentiu São Bento ao trazer ordem para o seu mundo desfigurado, a responsabilidade que sentiu Hamlet ao enfrentar o tio usurpador, a responsabilidade assumida pelos fundadores desta Academia Brasileira de Letras e dos seus integrantes desde então, a responsabilidade de qualquer brasileiro de construir um ambiente profícuo para que as pessoas neste país possam se desenvolver intelectualmente. Essa é a missão minha e de todos nós. Essa responsabilidade por velar pela educação, por garantir o acesso à cultura, é o meu tema esta noite. Sozinho, minha força é limitada. Juntos, podemos mudar o mundo. Queria pedir a todos que vieram aqui, que tiveram acesso a estas palavras, que se sintam responsáveis. Embora esta seja uma ocasião de profunda alegria, é a hora também de reconhecer o muito que há por fazer. E cabe a nós, a todos nós, essa responsabilidade. Sem perder a ternura, sem fraquejar, com os pés no chão do presente e os olhos mirando o futuro, acertando e errando, mas buscando fazer. Porque aprender-se a viver é o que é o viver. Ordem e progresso, ora et labora, ad immortalitate. Obrigação, tradição, responsabilidade. E como São Paulo ensinou na Carta aos Coríntios, de todas elas, o mais importante é o amor. Boa noite a todos que aqui vieram, ou melhor, 1000 vezes boa noite. Obrigado. Declaro empossado na cadeira número 26 o acadêmico José Roberto de Castro Neves. Essa cadeira tem como patrono Laurindo Rabelo, teve como fundador Guimarães Passos e como antecessores Paulo Barreto, Constâncio Alves, Ribeiro Couto, Gilberto Amado, Mauro Mota e Marcos Vinícius Vilaça. Em nome da academia, agradeço a presença de todos e peço que permaneçam em seus lugares. Convido os acadêmicos Domício Proença Filho, Antônio Torres e Arno Velling para acompanhar o acadêmico José Roberto Castro Neves ao Salão dos Fundadores, onde receberá os cumprimentos. Está encerrada a sessão.